Renato! E aí, Zé, como é que vai? Tudo bom? Estamos aí Tudo de novo, ótimo. né? É muito bom. Tava aqui em casa conversando. A Paula perguntou: você vai fazer live com quem hoje? Eu falei: com o Zé Roberto Moura. Ela de novo? Eu falei: De quero novo. saber agora. Vai SBOE. Ela falou: ele é ótimo, né? Manda um beijo para ela. Estou brincando Ela com tá ela aí, assistindo aí. está assistindo, né? Beijo, Paulinho. Pessoal, sejam bem-vindos, todos que estão chegando. O pessoal está chegando aí, vamos esperar entrar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de clareamento em dentes não vitais, é isso aí? Não vitais. Não vitais. Engraçado, né, que você deu a palestra o ano passado na SBOE, né? Quando terminou, você para mim falou assim, putz, ninguém fala, né, de clareamento em É, dente vital, né? Você falou para mim? porque quando acabou a aula, vieram algumas pessoas falar comigo e a maioria das perguntas eram assim: poxa, legal, mas e sobre os não vitais? Aí eu falei, puxa, a gente não acabou não sendo o tema, mas é um É, tema que muita gente tem dúvida, né? entrou o áudio aqui. Falaram aí que meu áudio estava ruim. Não, para mim tá ótimo. Tá bom? Não sei. Então acho que tá legal. Mas É, é eu, en- verdade, né? Poucas pessoas falam, e é um assunto super pertinente, né, Renato? inclusive, e é legal também para bater esse papo na Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, porque é um procedimento estético e durante muitos anos o clareamento interno foi meio responsabilidade do endodontista, né? Mas o É, endodontista também nunca estudou direitinho o clareamento interno. E então ficou um campo meio sem dono, né, na verdade, porque o certo. pessoal da estética acabava não evoluindo muito essa técnica, muito por receio, né? Sim. E, e é uma coisa tão importante, né? Pois é. Tanto é que muitas pessoas acabam nem fazendo, né, Renato? Acaba nem falando, não, isso aí não vai dar certo. Vai voltar, melhor já É, fazer uma coroa, isso aí não é. vai funcionar agora, daqui a pouco volta, enfim. E é uma técnica tão antiga, né? Se for pensar bem, assim, o conceito, né, do clareamento interno precede, acredito eu, ao do clareamento do dente vital, não é de certa forma, né? Mais ou Não, menos, e é, né? e é isso que você está falando, faz sentido, porque é, faz uma coroa. Vamos dar um exemplo. Faz uma coroa, tudo bem, faz uma coroa. Mas peraí, será que precisa, né? E às vezes é uma coisa que não existe essa necessidade. Não que fazer a coroa não vai resolver o problema do paciente Exato. estético. Mas às vezes é uma situação onde a gente consegue, lógico, de novo, né, a partir de um bom diagnóstico, entender o porquê do escurecimento, a gente consegue aplicar hoje técnicas muito previsíveis. Ah, mas eu Exatamente. não faço porque a cor volta. Todo clareamento a cor volta, né? Porque a gente não pode esquecer que o escurecimento da estrutura dentária, ela é relacionado também à alteração dessa estrutura. O envelhecimento precoce é uma dos causadores desse escurecimento. Por isso que um dente jovem é mais claro que um dente não tão jovem. Então, quando você fala, se faz o clareamento, o paciente volta a ter um escurecimento, é porque ele também continua envelhecendo, né? No Aham. caso do interno, tem um ponto muito importante para discutir, que no caso do clareamento interno, ele é diferente do vizinho pela sua própria natureza. Então, quando os anos passam, o tempo passa, ele também envelhece diferente do vizinho. Por isso que ele vai ser diferente do vizinho. É que a gente tem aquela ideia de que, legal, eu consegui chegar no ponto e agora eles vão ser iguais. Para Eles sempre. não foram É, iguais. Eles não eram exato. iguais quando eu tratei. E quando você clareia, você não trouxe ele para ser mais jovens, para normalidade. Você simplesmente alterou uma situação que ele estava de diferente, né? Certo. E então esse é o grande ponto para a gente discutir. Primeiro, qual é a diferença, né, do interno e externo no raciocínio dos clareadores. Segundo, como conduzir de uma forma a se conseguir um bom resultado, tirar um pouco o fantasma da reabsorção, né? Porque a reabsorção Sim, ele é um medo de todo mundo, né? sim. Você sabe e entender quais são os motivos dessa cor voltar. Eu já dei aula em bastante país, Eu sei. e, e você sabe que é só o Brasil que tem medo? Sério?
Só o Brasil e alguns países vizinhos que têm receio do clareamento interno. Eu sempre faço a pergunta, quem tem medo de fazer clareamento interno? Só no Uhum. Brasil o pessoal levanta a É mão. mesmo? É, exatamente. E lá na SBOS, eu acho que eu fiz essa pergunta, não lembro. Mas por que, né, esse receio? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. Vamos entender a reabsorção primeiro. Eu acho que a Tá. reabsorção é um ponto onde o pessoal fica com bastante receio, Receio. né? Porque o paciente vai no nosso consultório procurando uma resolução estética e perde o dente. É lógico que isso Exato. ninguém quer, né? Mas a reabsorção, ela é uma ação macrofágica tentando eliminar um corpo estranho. Vamos pensar de uma forma geral. Então, se a gente olhar um pouquinho, e eu concordo com a teoria do professor Alberto Consolaro, de que como a dentina ela foi produzida pelo odontoblasto, e Sim. como a dentina, ela quando foi produzida, a proteína da dentina, que depois foi mineralizada e formou a dentina, ela foi produzida em duas linhas celulares, né? O epitélio interno do órgão do esmalte e a camada odontoblástica, que já tinha se Sim. unido como uma camada celular. Então, no meio dessas duas linhas celulares, começou a produzir a proteína. Tudo bem? Certo. Nesse mesmo momento, o nosso sistema de reconhecimento, né, o complexo gênico de histocompatibilidade, ele não teve acesso ao contato com essa proteína porque estava entre essas duas linhas celulares. Exatamente. Então, de acordo com essa teoria, a proteína da dentina, ela é um corpo, uma proteína não reconhecida como própria. Então, em caso dela estar exposta ao nosso sistema de reconhecimento ativado, ela é reconhecida como não própria e começa a ser eliminada. É como se fosse um processo autoimune. Então, para Uhum. ter a reabsorção, tem que ter alguns fatores. O primeiro fator, tem que ter ela exposta. O segundo fator, tem que ter essa célula de reconhecimento e fagocitose, que no caso, de uma forma didática, é um macrófago ativado que ele está presente no processo inflamatório crônico. Sim. Então, essa é uma informação importante. E então, se a gente entender esse raciocínio, né? E o terceiro ponto é o ambiente. Tem que ter um ambiente propício para o osteoclasto, né? Que na verdade uma diferenciação, uma citodiferenciação desse acúmulo de macrófago chama clasto, Plástico. né? Se ele elimina a dentina, ele chama dentinoclasto. Se ele está atuando no cemento, ele chama cementoclasto, no osso ele chama osteoclasto. Osteoclasto, Mas é excelente. essa unidade, é uma unidade de reabsorção. E então, se ela tem que estar num ambiente inflamatório crônico, por que isso ocorre na região cervical? Né? Porque a reabsorção pós-clareamento interno é Sim. na cervical. Por quê? Porque a região cervical, ela é o grande segredo da história. A região cervical, ela tem um processo inflamatório crônico, né? Sim. Quantas gente, às vezes, a gente sai de manhã e escova o dente só à noite, a boca é contaminada, a gente sofre microestímulos ao longo da vida, a gente põe alimento quente, a gente põe alimento frio, a gente passa fio dental, a gente gera estímulos nessa margem gengival que, juntamente com o ambiente bucal contaminado, mantenha-se ali um certo grau de processo inflamatório. Isso é uma pessoa normal. A pessoa que tem uma certa não preocupação tão intensa com a higienização tem gengivite, tem a margem gengival inflamada. Não é assim? Então, primeiro ponto a se diagnosticar é como está a margem gengival do paciente. Se o paciente tem uma margem gengival inflamada, o risco dele sobe. Sim. Se o paciente tem uma margem gengival normal, o risco dele desce. Só que não é só ter o processo inflamatório, ele tem que ter a dentina. Então, se a dentina está exposta, Gosta. o risco dele sobe. Se a dentina não está exposta, o risco dele desce. Como a dentina estaria exposta? De novo, vou citar o mesmo Alberto Consolaro, que foi orientador da tese de doutorado da Lilian de Porto Alegre, onde publicou um trabalho em 2000 no Journal of Endodontics que mostra que 10% dos dentes de uma boca tem falhas. E esta falha está na vestibular ou na distal. Então, se você. Mais frequência, né? Então, na Aham. verdade, se eu tenho essa falha e essa falha está em contato com o meu tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo está
cronicamente inflamado, esse cara é alto risco. Se ele tem essa falha fora do conjuntivo e eu tenho uma margem gengival saudável, esse paciente é zero risco, ou muito baixo risco. Eu não gosto de falar nem zero, nem muito, nem pouco, mas ele é muito baixo risco. Então, qual é o paciente de alto risco? É o paciente jovem, que o epitélio juncional está lá em cima, não tem nada de recessão gengival. Então, o gap da junção melocementária Tá lá próximo, dentro, né? em contato com o conjuntivo, e ainda aquele jovem que não tem uma super escovação, muitas vezes portadores de brackets, que já dificulta a higienização dele, esse cara é altíssimo risco. E o paciente adulto, nós, que já tem tudo recessão gengival, que já está a margem já exposta ao sulco gengival, ou a boca, não está mais dentro do conjuntivo, e a gente tem uma margem gengival, imaginamos, saudável. Qual é o risco desse paciente? Quase zero, né? Quase zero. Né? Então, a reabsorção pós-clareamento, ela é muito mal interpretada porque ela não está relacionada ao clareador. Ela está relacionada ao diagnóstico daquele paciente, que o paciente ele é um paciente de maior ou de menor risco. E o mais interessante é que você não vê essa discussão na literatura. Né? Porque sempre vê relato de caso clínico. Não tem muita explicação exatamente da análise de risco. Né? Então você vê lá caso clínico que, se você for ver, a literatura sempre relaciona a um trauma prévio. E por que o trauma aumenta muito o risco? Eu dei aula no Congresso Mundial de Trauma uma vez e fui convidado para falar de clareamento em dentes traumatizados. Poxa, isso aí é a mesma coisa que você colocar você no tiroteio ali sem arma, né? E por que o dente traumatizado é um paciente de mais alto risco? Porque quando você traumatiza o dente e ele choca contra a crista óssea, por exemplo, ele pode ter áreas de dano do cemento radicular e exposição que você não sabe aonde. E que muitas vezes está abaixo desse epitélio juncional. Então, o paciente de alto risco, o paciente pós-trauma, o paciente que às vezes é contraindicado, porque ele é mais alto risco, é porque a gente não sabe se ele tem ou não tem essa exposição e se ela está próximo da área cervical, que é a área onde você tem a permeabilidade do radical de oxigênio quando você coloca o clareador dentro do dente. Porque se essa exposição está no terço apical, não tem risco. O oxigênio não vai passar pela obturação endodôntica. Que é outro ponto. A barreira que se faz, o tampão, né, barreira cervical, que se faz prévio ao clareamento, não é para proteger contra o radical para passar para o canal. Né? Ah, não vai passar porque vai dar lesão periapical. Não é isso. É para proteger as áreas circundantes da área cervical, aonde a ação oxidativa, né, a tensão oxidativa do tecido periodontal lateral aumentaria ao ponto de ter dano estrutural, de DNA, da própria estrutura, expondo essa proteína e ela sendo reconhecida se o caso eu tenha um processo inflamatório instalado na área externa. Então, resumindo, esse é o grande processo. Eu até separei os slides que você me pediu, para explicar um pouco sobre isso daí, exatamente aqui, Eu vou tirar os comentários um pouco, para você poder mostrar aí, tá? Sua imagem. Olha lá, você consegue ver? Eu consigo. Exatamente isso, Então, esse daqui é uma célula clássica, né? Vamos imaginar uma soma de macrófagos, que quando entra em contato com a estrutura dentinária, ou com a proteína exposta, ele começa a eliminar esse agente. Então, essa lise do tecido cria as nossas reabsorções. Né? Então, é bem importante a gente entender isso. Nesse caso aqui, a gente pode ver, um paciente pós-trauma, que isso já está na área cementária. Então, foi uma área onde foi com dentina exposta. Né? Então, o paciente pós-trauma, ele tem essa indicação. Então, tudo está relacionado aonde? No diagnóstico da margem gengival. Então vamos entender o que acontece aí. A gente tem, na grande maioria das vezes, um cemento não tão saudável e cemento que eles são craquelados. Aí vide o trabalho do Paulo Vinícius.
junto com essa possível situação de exposição de dentina, aqui a tese da Lilian, mostrando que essa pequena área aqui, ó, que é uma área de exposição, é o gap entre o cemento e o esmalte, ele estando numa área abaixo da margem epitelial, e essa margem com processo inflamatório crônico, a gente aumenta esse risco. Então, o grande ponto é esse diagnóstico para a gente entender, né? E aí, vou até continuar com um caso clínico. Essa paciente chegou no consultório querendo clarear todos os dentes, mas ela queria clarear mais esse, com razão, né? Ele era um dente escurecido. Sim. E eu perguntei para ela assim, e aí, o que aconteceu no seu dente? Ela falou assim para mim, não lembro. Eu falei, você bateu? Ela falou, eu acho que não. Uma paciente que não, praticamente sem restauração na boca, super saudável, margem saudável, um dente escuro, necrose pulpar. Da onde veio essa necrose? Será que foi morte espontânea? Provavelmente não. Provavelmente pode ter sido trauma, pode ter sido uma desoclusão, pode ter sido qualquer que seja, que agora a gente não consegue precisar, o motivo para aquele dente entrar em necrose. Tratou-se a endodontia e partiu para quê? Para o clareamento interno. Só que nesse caso, eu tinha dúvida. Vou até desvirar aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu tinha dúvida. E qual era a dúvida? Porque se essa paciente teve um trauma, puxa, e aí meu risco aumenta. Se ela paciente não teve um trauma importante, o meu risco diminui. O ponto é que eu tinha que dar uma solução para ela. Ela não queria ter uma coroa aqui na frente. Ela não tinha nenhuma restauração na boca. Falei, vamos fazer uma tentativa. Ela conversou, a gente conversou, eu expus a situação. Falei, olha, então a minha ideia seria diminuir a minha força oxidativa para eu diminuir meu possível risco. Tudo era hipótese. Ela falou, não, tudo bem. Então vamos lá. O que a gente pegou? A gente fez o isolamento absoluto, removeu o material restaurador antigo. Na verdade não era o restaurador antigo, né? Porque a gente tinha acabado de fazer o acesso e tratar a endodontia. E aí você faz essa barreira tentando proteger todas as paredes. Não só a parede apical. Você faz protegendo a parede apical, mas subindo também na distal, lingual e mesial. E o meu material deixa só vestibular, então. Deixa só vestibular, sem essa proteção. E aí, o meu material de escolha foi o quê? Carbamida 10%. Carbamida 10% de uso noturno, de uso caseiro. Por quê? Porque eu queria diminuir a força oxidativa, uma vez que eu tinha uma dúvida da origem, né? Mas eu acompanhando a saúde da margem gengival e vamos que vamos. Fechamos. Aqui tem que fechar. Eu acho que a dúvida muito importante das pessoas é que deixa o meio aberto para não fazer tanta força. Não, tem que fechar. Tem que escolher o material correto e fechar. Senão você não tem força oxidativa. Renato, aí você aplicou o gel, carbamida, 10%, tá certo? Sem misturar com nada. Não tem perborato, não tem nada. Nada. Só o gel, só o peróxido de carbamida, só. Isso. O gel normalzinho, comum. Isso. E como é que você fechou ele ali dentro? Então vamos lá. Como é que eu fechei? Eu peguei um pedacinho de máscara, Sim. Cortei da máscara que a gente usa, coloquei em contato com o gel e coloquei um ionômero de vidro. Foi isso que eu fiz. Beleza. E por que Só cortar o seu pouquinho, você continuar. Perguntaram com o que você fez essa proteção no acesso endodôntico, lá embaixo, e nas paredes circundantes, exceto a vestibular. Você pode fazer com duas coisas. Ionômero de vidro, que eu acho que é a melhor opção e mais simples. E aí como é que você faz com o ionômero de vidro? Você pode fechar de novo a restauração, restaurar de novo com o ionômero de vidro, totalmente. E quando o ionômero de vidro já está geleificado, já está durinho, aí com uma broca troncocônica você remove ele internamente, tirando só da face vestibular. Esse é o jeito mais fácil. Ou você pode pegar e fazer uma resina fluida. Mas aí tem que ter um pouco de habilidade para ela não tocar na parede vestibular. Tudo bem? Essa é a técnica walking glitch, que é onde o paciente vai embora com o gel lá dentro. E aí o que a gente faz? Preenche o gel. Só que quando você preenche o gel, a gente tem outra dificuldade.
Eu preencho o gel até a tampa. E aí, se eu preencher até a tampa, eu vou colocar uma bolinha de algodão, ele vai vazar para o lado. Vazar Por para os isso que a lados, gente, como o íon é multidirecional, você coloca até a metade, até 3/4 da cavidade, não precisa encher, e coloca aí um pedacinho de máscara, um pedacinho de papel de filme, filtro de café, até um algodão, uma bolinha de algodão, desde que esta não permita que o gel suba para poder contaminar a borda e você não ter um bom selamento. E aí você fecha. Como? Com o ionômero de vidro, ou pode ser até com resina. Aí na resina você faz adesão mesmo, ataque ácido. Como você tem a máscara que repele água, você pode lavar, fazer adesão e fazer a restauração. Importante fechar. Bem? Os casos que eu fiz assim, até da maneira como você tinha me orientado, eu fiz com resina. Fiz ataque ácido, no Isso. esmalte, né? Lavei, sequei, passei adesivo, evaporei solvente, polimerizei e coloquei resina, fui colocando resina flor, polimerizando até fechar tudo. Exato. Então essa é uma opção, sim. E aí, a paciente voltou depois de uma semana. Depois de uma semana, o que você percebe de diferença? Já deu uma melhora ali, né? Ela mudou o cabelo, ó. O cabelo já tá novo, ó. Mas depois de uma semana, você vê que o dente já está começando a reagir. Sim. A gente fez mais 2 trocas. E por que uma semana? Por que uma semana? Vou voltar com o meu rosto aqui, ó. Porque eu usei um peróxido de carbamida 10%, que é menos força oxidativa. Se eu usar um material destinado para endo, que também tem indicação, por exemplo, o Palesense Endo, você usa por 4 dias. 3, 4 dias. Por quê? Porque ele tem uma força oxidativa um pouquinho maior. É dia. É do mesmo jeito que a gente bateu um papo lá no semana passada. Depende de concentração e tempo, né? Então você regula o tempo da aplicação de acordo com a força oxidativa do seu material. O Então, nesse caso, Endo, ele é peróxido de hidrogênio ou carbamida? hidrogênio a 35. 35. Tá. Só que, de novo, não se apeguem a isso, porque é desenhado para isso. Então, ele tem um controle oxidativo muito menos intenso do que um hidrogênio 35 para uso do consultório. É completamente diferente. Né? Tanto que a liberação de íon é mais lenta, é isso? Muito mais lento, ele é muito mais estabilizado. Tanto que ele não precisa misturar, tanto que ele é transparente, tanto que isso outro material, outra performance, mesmo com a mesma forma. Tudo bem? De novo, não se apeguem à fórmula, se apeguem à performance. Em clareamento é muito importante entender isso. E aí? Aí a paciente veio, depois de 2, 3 semanas, chegamos no tom que eu queria. Qual é o tom que eu queria? Quando eu tiro a restauração, eu olho o espelho lá e eu vejo que tem a mesma situação ótica entre os vizinhos. Aí, Zé, começa o desafio número 2. Qual é o desafio número 2? Restaurar. Porque aí é um dos motivos do retorno do escurecimento. Porque o grande ponto é o seguinte, você tem um dente onde ele é diferente do vizinho, porque o vizinho tem câmara pulpar e tem um tecido conjuntivo lá dentro. Tem cor, não tem? Ele é diferente. Esse é um dente onde tem agora um espaço vazio, né? E o que eu preencho esse espaço vazio? Poxa, a melhor coisa é se eu pudesse encher ele de polpa. Ia ficar lindo se eu pudesse encher ele de polpa, né? A gente tinha que criar alguma restauração com cara com cor de polpa lá dentro, de uma forma simples e brincando. Então o desafio está aí. Porque a hora que eu chego no meu dente, falei, cheguei no A1 que eu queria. E aí você faz o quê? Ô Mariazinha, me traz a resina A1. Quantas diferenças de resina A1 você tem nas marcas? Puxa, você tem A1 de tudo quanto é jeito, concorda ou não? Lógico. Só que o grande ponto não é a cor que vocês têm que escolher, é a opacidade. É a translucidez. Então, você tem que pegar uma resina que tem a mesma translucidez, que quando você preencher ela com aquela translucidez, você vai estar semelhante ao vizinho. Aí é duradouro a sua ação clareadora interna. Se você fizer uma resina, pode ser a mesma A1. Se ela é mais translúcida, seu dente acinzenta na semana seguinte. Sim. E aí você vai falar que o seu clareamento mudou. Não é verdade?
Exato. E essa paciente aqui, ó, nesse momento, ela falou, agora eu quero clarear tudo, né? Porque ela veio para clarear tudo. E aí a gente foi para o clareamento caseiro. Aí fomos lá, o Opalescence Go. E aí o que aconteceu? Ela desapareceu. Ela falou, não vi mais a paciente. Quando ela desapareceu, falei, poxa, que pena, cara. Não tenho mais esse caso. Queria tanto esse caso para saber quanto tempo vai durar isso. E quem Aham. fez a restauração, tenho que dar o mérito aí, tá aqui nos assistindo, foi o professor Rafael Beolk. Eu Parabéns vi para ele ele. aí. É. E aí, quando essa paciente, 2 anos depois, eu escutei a voz no consultório, era ela. Falei, será que a Mariana? Não, dela é Mariana. E ela estava fazendo profilaxia com a minha mulher. Aí eu fui lá, falei, onde você estava? Depois de 2 anos você sumiu? Aí ela falou assim, olha lá onde eu estava. E apontou para um menininho de 2 anos. A Mariana engravidou. E ela não voltou. Eu falei, tá, olha o poder do clareamento, né? E aí, depois de 2 anos, eu falei, eu preciso fazer uma foto sua. Como é que você tá? Olha lá como é que ela estava depois de 2 anos. Deixa eu virar aqui. Depois de dois anos, Deixa eu ó. tirar o Tinha, comentário. tinha acabado de fazer uma profilaxia. Ela estava estável. A coloração Sim, estava estável. sim. Então você vê que depois de 2 anos, estava estável. Aonde está o grande ponto de entender o clareamento interno? Faça o grau, o força oxidativa, de acordo com a situação clínica. Então você pode sim usar os desenhados para endo, né? Que eles vão estar já desenhados para funcionar no período de 3, 4 dias. O Opalescence endo é uma opção. O uso desse Opalescence 10% carbamida foi um uso off-label, foi um uso que, naquele momento, uma decisão profissional de ter falado, opa, eu vou tomar essa decisão porque eu gostaria de correr menos risco, uma vez que essa paciente, eu não tinha histórico dela, e ela tinha todos os sinais para que um clareamento interno fosse indicado. A paciente não tinha nenhuma restauração na boca, fazer uma coroa nela, né? Sim, claro. E aí, então você pode ter esse equilíbrio. Façam a barreira cervical, lá, o tampão cervical, o mais efetivo possível, porque nenhum material, a literatura mostra, impede a passagem do radical oxidativo. Então, e dentro que você acha de melhor opção, é sim a resina composta, mas aí você tem que fazer adesão, ou ionômero de vidro. Sem diferença para o resino modificado ou para o convencional. Então, essas Certo. 3 opções são as melhores opções. Os materiais que a gente vê, Simpate, não usem, porque esses materiais eles não criam uma barreira ao radical, né? Ele acaba criando uma coisa meio, parece que é uma coisa psicológica que eu coloquei alguma coisa ali, né? Então é bem importante isso daí. Ô, É, Renato, antigamente usava o fosfato de zinco, né? usar o fosfato de zinco, Ah, mas ele não tem os melhores resultados do não fosfato de tem, zinco. não. Ele é muito É, solúvel, né? Ele é muito é. solúvel. Perguntaram aqui se você coloca o peróxido de hidrogênio 35% na mesma sessão e tira na mesma sessão. Então Tipo vamos lá, assim, faz vamos voltar um, lá. faz um Então de deixa, consultório. então deixa eu voltar lá, vamos lá, vamos voltar lá para o que vocês estão perguntando. Eu tenho um caso Renato, aqui. deixa eu falar uma coisa para você aqui, enquanto você está procurando aí. E aquela fórmula original, que era o peróxido de hidrogênio misturado com perborato de sódio, fazia aquela pastinha, colocava lá dentro. Então, o perborato de sódio, a gente mediu isso daí e ele tem a força oxidativa mais baixa que tem. Então, se você olhar assim, o perborato de sódio mais água, né, não peróxido de hidrogênio. Se Sim, você misturar o perborato ou o peróxido de hidrogênio, você aumenta a força força oxidativa. oxidativa. Então, você pegar o perborato de sódio e misturar com água ou com soro fisiológico, é ótimo. Tem uma super baixa força oxidativa e é indicado no caso dessa menina aí. Tem indicação. O grande ponto é o seguinte: se o segredo do clareador é a estabilidade do radical, se você compra o perborato e mistura com água, é sempre que você consegue a mesma taxa de mistura? Não. E Não. de acordo com o veículo, você vai ter diferentes taxas de liberação oxidativa, como o hidróxido de cálcio, né? Depende de como você mistura põe o veículo, você vai ter diferentes forças de liberação ou comportamento de liberação. O carbamida 10%, ele é um gel já estabilizado com uma taxa gradual. Então eu acho que nos casos aonde a decisão do clínico é o perborato,
eu substituiria por carbamida 10%. Por ele ser mais estável, por ele ser mais fácil de colocar, por ele já vir com a mistura, a gente já conhecer a performance. Lógico, escolham materiais estáveis, né? E, então, eu acho que é uma boa opção. Ah, mas eu posso usar o perborato? Pode usar o perborato. Perborato de sódio microgranulado misturado com soro fisiológico é semelhante à força oxidativa. Tudo bem? Só que vai ter uma dificuldade para você criar o padrão dessa mistura toda vez que você Sim. for colocar, né? E que, na verdade, a gente coloca óleo, vai colocando água lá para ver a consistência. Então, quer dizer, você não tem um padrão de mistura, você não tem um padrão de performance, né? E uma coisa que você fala, que às vezes muitas pessoas às vezes não põem não põe relevância, é que nem todo peróxido-carbamida 10% é igual. Varia Exato. muito, né, de marca para marca comercial, né? Porque a maneira Exatamente. como ele é fabricado, enfim, o desempenho clínico das diferentes marcas tem diferentes resultados, não é isso, Nathan? Exatamente. Deixa eu te dar mais dois casos que são. Tá, Vou opa, mostrar vamos para lá, vocês um vamos lá. caso de cada tipo de técnica para vocês verem que existem várias opções e, que são viáveis. Então vamos lá. Essa paciente chegou no. Ela foi fazer uma endodontia de um molar no nosso curso de especialização. E aí eu vi essa paciente e falei, nossa, você tem um dente escuro? E ela ficou extremamente ofendida comigo. E aí eu falei, você nunca procurou ajuda? Ela falou, sim, faz 20 anos que eu tenho esse dente escuro. E eu aprendi até a sorrir sem mostrar meu dente. E sempre que eu procurei ajuda, me falaram que era difícil, era arriscado, aquilo que a gente conhece. Falei, poxa, acho que a gente pode fazer alguma coisa. Topa? Ela falou, topo. E agora, esse caso, eu vou mostrar para vocês o caso clássico, né? Que é usando os materiais de endo. Então, vamos lá. Isolamento absoluto, né? A gente fez isolamento absoluto. E aí removemos a restauração antiga. Acho que todo mundo vocês conseguem ver. Removemos a restauração antiga. Era um dente que há bastante tempo estava lá. Medimos, né? Sempre a referência que a gente usa é abaixo do colo clínico. A gente tem diversos níveis de colo clínico. E aí, olha lá, ó, restauramos com o ionômero de vidro e depois removemos o ionômero de vidro somente da face vestibular interna. Então, mantendo ele na mesial, na lingual, na distal e lá na apical. Só deixando livre a cara vestibular, a face vestibular interna. Nesse caso, usamos o quê? Um peróxido de hidrogênio 35 para endo, o Palesense endo. Então, ele tem mais força oxidativa, por isso eu deixo menos tempo. E por que a gente fez assim? Porque era um curso de especialização modular de endo, onde a gente aplicava no sábado de manhã e removia na terça de manhã, porque era o módulo do curso. Não é? Então, olha lá, a mesma técnica, tá vendo? A máscara recorta, a máscara é colocada, ela fica direitinho, ó. Você pode fazer ataque ácido em volta, lavar, fazer adesão, restaurar, que é o que fizemos nesse caso. Nesse caso a gente fez com a resina. Então aqui mostra ele restaurado. É muito importante falar, viu, Zé? Quando vocês fazerem isso, ajusta a oclusão, né? Para vocês eu não preciso falar isso. Para os endodontistas tem que falar Tem que isso. Para falar, né? vocês não precisa. Então, senão fica aquele dente muito grande lá na hora. E aí? E olha que bacana. Ó, então essa primeira aplicação foi colocando no sábado, removendo na terça. No outro mês, pensa que era o curso modular. Colocamos no sábado, removemos na terça. E no terceiro mês, a gente igualou. E aí o desafio é restaurar, de novo. Aí foi preocupado com isso. E a paciente ficou super feliz. Não é o padrão de beleza que vocês fazem. Mas para ela, para quem ficou com o dente assim 20 anos, ficou super feliz. Bom, né? Esse caso até está publicado na Austrália. Está toda a técnica descritinha, bonitinha aí de como a gente usou. Então, quer dizer, resumindo, a gente mostrou para vocês duas opções de walking bleach. Uma opção usando o Palesense Endo ou um peróxido de hidrogênio mais concentrado, você usa por menos tempo. Essa paciente não tinha histórico de trauma, era uma paciente que tinha um tratamento endodôntico realizado não satisfatoriamente, com o resto de material na câmara coronária, onde a gente tinha muito mais controle, conforto, da origem do escurecimento. Porque existem 4 diferentes tipos de escurecimento, Zé.
no interno? Um, material endodôntico. Por que material endodôntico? O material endodôntico, ele tem radiopacificadores. E os radiopacificadores, eles pigmentam a dentina. Agora que saiu radiopacificadores que não pigmentam a dentina. Até Aham. então, os que existem pigmentam, que é o óxido de bismuto, né, o principal, o trióxido de bismuto. E agora saiu aí o óxido de tântalo, que tem nos materiais dos biocerâmicos atuais, nos MTA branco atual, né, não Aham. antigo, que você pode usar sem a pigmentação. Então, um dos pontos é o estava falando. Ah, o material endodôntico. Esse é o material Sei. endodôntico. Então, assim, todo dente que faz canal escurece? Só se Não. você não limpou direito a câmara coronária, aí escurece. Se você limpou, removeu o resto do material endodôntico, ele não vai escurecer o dente, tá bom? Número 2, microhemorragia. Trauma, onde você tem microhemorragia interna, e como a hemoglobina é uma proteína atrelada a 3 moléculas de ferro, esse ferro acaba sedimentando, pigmentando a estrutura dentinária, mas são materiais que são simples de remover, né? São Remover. fáceis de remover. A terceira opção é restos necróticos, né? Então, restos necróticos também pigmentam, são escurecidos e você, quando você abre a endodontia de um dente como esse, só de você abrir e irrigar com hipoclorito de sódio que dissolve matéria orgânica, o dente já vai clarear, né? Nos casos de pigmentação com restos necróticos. E a quarta opção são os casos de calcificação. E aí eu tenho um caso legal para mostrar para vocês como conduzir nos casos de calcificação. Eu já vou voltar no aplicação de consultório dentro e fora, não deixa eu esquecer, tá? Não, tá bom. Então vamos lá, deixa eu virar aqui. Vamos lá. Esse é um caso de dente com... Opa, não é esse não. Esse é o caso do outro, peraí. Vamos lá. É esse aqui. Olha lá. Esse é o caso do dente calcificado. Então, a hora que você olha lá, ele está mais amarelado, mais amarronzado. Ele é um dente que tem uma mineralização interna. E Polpa como vai viva, né? fazer? Assim, né? Oi? É polpa viva, né? Então, às vezes não tem nem mais Quer polpa, dizer, mineralizou é tudo, exato. Mas né? assim, não tem endo, né? Isso que eu tô falando, né? Não é Não um tem dente polpa tratamento viva endodôntico, cronicamente. exatamente. Exato. É. Então, você tem algumas opções. Uma, dar uma de Superman, se arriscar e achar esse canal que talvez não exista. Eu já tentei e quebrei a cara, já não tento mais. E a outra opção é você fazer essa ação externa, né? Mas a gente não pode esquecer, ó, o dente como esse é um dente que tem maior ou menor risco de ser recidiva? É maior. Por que Maior, que ele é né? maior? Porque a estrutura interna, ela é diferente. Por mais que você clareie, é um dente que provavelmente, eu posso me equivocar no que eu estou falando, mas provavelmente todo ano você tem que fazer retoque, pela própria condição interna. Mas vamos lá. Então, como é que você faz? Faz uma moldeira individualizada, faz reservatório. O que é um reservatório? Não é pintar com uma esmalte de unha, não. Faz um copinho mesmo, com alguma resininha, com barreira gengival, no modelo. E nessa moldeira, você recorta os vizinhos. E aí você ensina o paciente a colocar o gel só dentro do reservatório. E nesse caso, você vai usar um peróxido de carbamida mais concentrado. Então, pode usar um 35%, no Brasil não sei se tem, eu uso 20%. E Sim. pede para o paciente dormir com esse. Aí você fala, poxa, mas é muito para ele dormir. De novo, ele vai estar dentro daquele reservatório, Só recortado naquele na dia. margem gengival, sem extravasar, em contato só com a estrutura do dente. Então vamos lá. E aí você deixa uma semana e depois de uma semana, normalmente, você chega no equilíbrio. Só fazendo isso. Esse é o caso de uma colega minha aqui nos Estados Unidos. E aí, usando a mesma, foi ela que inclusive me falou isso, eu usei nessa paciente, eu não sei se está dando para ver com a câmera, mas esse central dela é mais amarelado. Não é tão intenso quanto o outro caso, mas incomodava essa menina. E ela tava, tá dando para ver ou não? Zé? Não dá nem para ver, Tá. Não, tá dando, sim. não? Eu acho que tá. É um dente que é, deixa eu ver se eu fecho aqui, bom, não sei.
ligeiramente mais amarelada, eu me incomodava demais, ela falei, vamos usar a mesma técnica. Então, dá para ver agora que ele é mais Aí agora amarelado? melhorou, agora melhorou. É. É Melhorou. um dente mais amarelado, é discreto, são esse mais amarelado, mas incomodava a menina demais, era uma menina jovem esse dente. E aí, mesma coisa, mesma situação de mineralização interna. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a técnica essa da moldeira. Então, e nesse caso a gente fez um jump start de consultório. Então, Tá. fizemos uma proteção, colocamos o de consultório só ali por meia horinha, removemos, fizemos uma moldeirinha individualizada, ensinamos ela a colocar só aqui e uma semana dormindo com carbamida mais concentração. E aí chega no equilíbrio. Chega no equilíbrio uma semaninha. Chega, você vê que a própria textura fica semelhante, Aham. a própria ótica fica muito interessante. Então foi uma aplicação de o Palesense Boost, 40 minutos no consultório, e depois ela fez o Palesense 35% carbamida por uma semana dormindo. E chega no equilíbrio. Então, essa é a situação onde a gente tem casos, o quarto situação de escurecimento de dentes que são mineralizados como um todo e a ótica é diferente. Mas, de novo, esse é o tipo do caso que recidiva com mais frequência, porque a estrutura interna é diferente do vizinho. Perguntaram aqui se o caso de hemorragia pulpar é o que recidiva mais frequentemente. Não, né? Não, acho que o caso que mais recidiva são os casos de calcificação interna. Sim, sim. Né? Porque o caso de hemorragia pulpar vai depender de como você foi capaz de agir. Então, você usou uma técnica certinha, com material equilibrado, dentro do tempo certinho, você chegou no ponto. Se você se preocupou e restaurou esse dente dentro de tudo que a gente conversou sobre escolher a certa translucidez do material restaurador, o índice de recidiva dele é como qualquer outro índice de recidiva do clareamento interno. Esse é o mais desafiador aí. Mas vamos Né? agora para o que o pessoal perguntou sobre o clareamento usando os casos, usando de consultório, né? Isso. Vamos lá. Até vou mostrar o caso do Rafael Calisto aqui, ó. Então, olha só. Então, um lateral escurecido, Aham. endodontia feita, né? Então, aqui eu posso até ver que o material endodôntico está subindo na câmara coronária. Então, para mim, isso tem muita justificativa de material endodôntico, sabe? Esse escurecimento do dente mais acinzentado, que é o que o óxido bismuto acaba promovendo. Você vê que o corte do material obturador está dentro da coroa, não Sim. está na área do colo clínico radicular. Então, esse caso, sem conhecimento, eu falaria, provavelmente esse material endodôntico. E aí é uma técnica, né? Você coloca o material clareador tanto internamente quanto externamente, né? Você faz a Depois barreira? faça a barreira, porque você vai usar o Agora. material ou Não, a fazer uma barreira que eu aplicação. falo assim, interna. Interna. Sim, sim, faz também. Eu faria isolamento absoluto. Sim. Pode usar o barreira? Nesse caso, pode, tem controle total, é um dente só, está totalmente focado aqui, né? E aí, depois de 3 aplicações, você chega no equilíbrio, a restauração será trocada e ponto. Agora, pergunta: recidiva mais rápido ou mais lentamente, comparando com a técnica Walking Bleach? Muito mais rápido. Então, esse é o caso que eu não sou muito fã. A gente conhece, mas bastante gente usa, mas não é a primeira recomendação. Ô, Renato, o que você coloca provisoriamente nessa câmara pulpar entre as sessões, nesse caso? Então, o ideal seria colocar um hidróxido de cálcio, né? E colocar um material provisório. Pode ser um ionômero de vidro. Tudo bem? Tem gente que deixa aberto para o paciente colocar. Isso, Eu sou muito contra deixar a câmara coronária aberta. Porque o grande ponto é que o endodonto ele é um ambiente muito, muito contaminável, né? A dentina tubular, eu não sou muito fã, para te falar a verdade, como endodontista, então a gente tem meio medo da boca.
Sabe, os bichos da boca, eles são muito malvados. Os bichos do canal não são tão malvados quanto os bichos da boca. E quando os bichos da boca entram dentro do bicho do canal, meu Deus, a gente fica assustadíssimo, Zé. Por isso que a gente usa isolamento absoluto. A gente não usa isolamento absoluto como vocês usam. Isso é uma coisa legal, né? Por que vocês usam isolamento absoluto? Por causa da saliva. A gente não usa o isolamento absoluto por causa da saliva. A gente usa o isolamento absoluto por causa do bicho da boca. Eu faço uma comparação, assim, depois de uma noite maravilhosa com as nossas esposas, a gente acorda de manhã com aquele bafo de onça, não é isso? E aí se a sua esposa fala assim, bom dia, meu amor, e te dá um beijo na boca, você vai dar um beijo na boca dela. E ela não escovou o dente, nem você, não é isso? Porque acho que, sei lá, mais com mais dá menos, né? Aquela história da matemática. Agora, se ela chegar no seu nariz e dar aquela baforada assim, ó, vai incomodar muito mais do que o beijo na boca. Então, é a mesma comparação. Para nós da endo, o bafo é muito pior que a saliva. A gente não tem medo da saliva, tem medo do bafo. Então, a gente usa isolamento absoluto para que o micro-organismo do ambiente bucal não popule, não povoe o ambiente endodôntico, que é muito propício para crescimento bacteriano. Eu vou ser sincero para você, eu já fiz muito isso no passado. De deixar a câmara pulpar aberta, fazer a plaquinha, e o paciente colocava uma bolinha de algodão, o paciente tirava, colocava o gel, colocava... Isso faz o quê? Acho que uns 20 anos atrás. Mas não é privilégio seu, não. Pelo medo de fazer a reabsorção pulpar. Que negócio, falta o conhecimento do que está acontecendo ali, né? Mas realmente me incomodava demais deixar a câmara pulpar aberta. Tanto é que eu fiz aquilo durante um período para ver assim, ó, se eu tiver que fazer, que vá o risco. Vai no risco da reabsorção, mas pelo menos aqui o ambiente está fechado. Mas hoje eu acho que isso minimizou muito com esses novos entendimentos, né? Com os materiais mais controlados. Sim. Não, o conhecimento melhorou, né, Renato? O conhecimento melhorou muito, né? E é engraçado que muitas pessoas, muitos dentistas ainda não conhecem isso, né? Sim, verdade. Não acompanharam isso ainda, né? Estou vendo se tem alguma outra pergunta aqui. Mas pode falar, vai. Deixa eu ver aqui o que eu tenho... Não, exatamente. Então, eu acho que, de uma forma geral, o raciocínio é muito simples do clareamento interno. É exatamente igual ao externo. Então, quanto mais força oxidativa por menos tempo, menos pigmento quebra. Então, se você for fazer a comparação, o clareamento de consultório, no externo, tá? Não no interno, ele, em comparação com o caseiro, quem dá mais efeito duradouro? O caseiro, né? No interno, no dente vital e não vital, eu também tenho o consultório caseiro. O consultório seria esse que se aplica dentro e fora, e o caseiro é o walk-in bleach. Então a gente consegue muito melhor resultado, com muito mais durabilidade de resultado, se a gente faz a técnica caseira, né? O walk-in bleach. O walk-in bleach. Eu vi uma pergunta aí. Eu vi uma pergunta que eu queria aproveitar. Eu sou meio cego, eu não vejo muito pergunta. Minha mulher, ela me dá bronca, mas é importante dizer. Hidróxido de cálcio depois que você terminou o clareamento interno, né? Isso aí. Aí vem a pergunta, por que se coloca hidróxido de cálcio depois do clareamento interno? Né? A palavra que todo mundo vai falar é neutralizar. Neutralizar quer dizer que você trouxe uma coisa muito alcalina para o neutro ou muito ácido para o neutro. Sim. Se os seus materiais clareadores não são ácidos, vamos partir do princípio que você escolheu um material clareador bom, tá bom? Eles não são ácidos, eles são neutros. O que o hidróxido de cálcio vai fazer em termos de neutralizar? A indicação do hidróxido de cálcio existe, mas eu só queria salientar qual é a argumentação mais adequada. Então, vamos lá. O risco de fazer um clareamento interno paira na reabsorção. A reabsorção, ela é uma ação clástica, né? E o que faz clástico funcionar uma das situações é o pH local ácido do processo inflamatório crônico. Se você alcaliniza esse meio, você diminui a aderência macrofágica disso daí, a aderência da célula clástica na superfície. Então, vamos lá. O hidróxido de cálcio, ele alcaliniza a superfície radicular, que diminui a possibilidade da aderência da célula clástica em caso de um start do processo reabsortivo. Então, precisa pôr hidróxido de cálcio?
eu acho que é uma boa indicação. Terminou o seu clareamento, chegou no tom que você quer, põe lá a pasta de hidróxido de cálcio e marca para daqui 15 dias. E fecha da mesma maneira. Fecha da mesma maneira. Fecha. Da mesma Uma maneira. coisa bem importante. Câmara coronária tem que fechar. Até quando o pessoal deixa o dente aberto, o paciente está obsedado. A gente ainda não deixa o dente aberto. Né? Ah, não tem nunca você deixa o dente aberto? Nunca. Ah, mas nunca mesmo? A única situação que a gente deixa dente aberto é quando o paciente não para de drenar, de jeito nenhum, que está drenando e caindo para fora do isolamento. E aí a gente deixa o paciente com o dente aberto na sala de espera por 1 hora. A gente nem manda ele para casa. Agora, mandar o cara embora com o dente aberto, poxa, você acha que vai sair ou vai entrar? Vai entrar, né? A gente não deixa dente aberto. É isso aí. Renatão, o tempo nosso está quase acabando aqui. Você acha que cobriu legal, Zé? Eu acho que está ótimo, cara. Nossa, muito legal. Eu acho muito legal. O pessoal aqui está curtindo também, pelo que eu estou vendo. E é o que eu falei para você, né? A gente não tem conhecimento exatamente disso aí, né? Então, muitas pessoas acabam não indicando, até porque pela própria falta de conhecimento. Pode dar reabsorção radicular. Nossa senhora, então não vou fazer nada. É um tema legal para a SB, para mostrar os casos, para legal, discutir. Porque é da estética, né? E isso, o pessoal da estética precisa fazer isso, porque é o dia a dia da estética. Precisa entender, precisa perder o medo, fazer um diagnóstico legal. Eu acho que vai ajudar muito a solução de casos, né? Sim, sim, claro. Essa aqui é que vocês são bons pra caramba de fazer estética. Então, se vocês não fizerem isso, vão fazer de outro jeito, vai ficar lindo do mesmo jeito, né? Sim, mas muitas vezes, muitos casos, por exemplo, o dente é quase que íntegro, né? Que nem aquele caso que você mostrou, você fez só o acesso à câmara pulpar para fazer o tratamento, quer dizer, pô, você vai fazer uma faceta, é trabalhoso também, né? O dente vai ficar diferente dos demais também, sempre vai ficar. Então, o quanto mais conservador você puder ser, eu acho que é sempre a melhor opção, né, Renatão? Eu acho que é muito bacana. Cara, olha, super obrigado, viu? Eu acho que foi show de bolaço. Obrigado. Podia marcar depois pela SBOE futuramente para bater um papo que nem a gente bateu lá no Instituto Artes. Quando quiser. Falando sobre clareamento de uma maneira geral, né? Falando sobre os clareadores, a diferença que tem, os vários clareadores, né? Porque nem tudo é igual, né? Enfim. Acho que tem bastante coisa para a gente poder discorrer. Renato, obrigado, cara. Para quem não sabe, o Renato está nos Estados Unidos, lá na Ultradente, fazendo pesquisa sobre clareamento. É isso aí, Renatão? Estamos aí, estamos aprendendo aqui. Tá, né? E depois você tem que ensinar para gente. Obrigado, viu, Zé? Obrigado pela oportunidade, é sempre bom falar contigo. Eu que agradeço. Agradeço o nome de todo mundo, agradeço todas as pessoas que ficaram, quase 10 horas da noite, quinta-feira, né? Mas valeu super a pena. Beijo para a Paula, beijo para as crianças, beijo para você. Fica com Deus, se cuida. Um beijo para todos. Boa noite para vocês. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.